Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, que a paz maravilhosa de Jesus esteja com você, meu querido, minha querida, meu amado, minha amada. Esses dias me fizeram uma pergunta muito interessante. Padre, quantos anjos há? Quantos anjos existem? E quantos demônios existem? Quantos demônios há? Eu não sei. A Bíblia não fala de números, quantos anjos. Sabemos que são legiões de anjos e os demônios são anjos destronados, anjos caídos, tá? O que nós temos em Apocalipse 12, no Apocalipse 12, no versículo do versículo 3 ao versículo 4, versículo 3 e 4 de Apocalipse, nos ensina o seguinte: aquela visão que João teve daquela mulher vestida de sol, estava grávida, estava prestes a dar à luz a um filho. Essa é a passagem de Apocalipse 12. A partir do versículo 3, o que diz a Bíblia? Depois apareceu outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 coroas. Varria com sua cauda uma terça parte das estrelas do céu, e as atirou à terra. Então o que nós temos aqui? Que esse dragão, que na verdade é Satanás, o dragão, ele varreu uma sexta parte das estrelas. As estrelas são considerados como os anjos, comparados aos anjos, identificados com os anjos. Então, aquele dragão vermelho que queria devorar o filho que a mulher ia dar à luz, essa mulher é a igreja. O filho é Jesus. É o que a igreja nos oferece, Jesus. E o demônio, o diabo, o dragão, quer devorar a criança. E diz a palavra de Deus que, no versículo 4, que ele varria com a sua cauda, o dragão vermelho, o demônio, Satanás, varria com sua cauda uma terça parte das estrelas do céu e as atirou à terra. O que significa isso? Nós não sabemos quantos anjos Deus criou. Mas vamos fazer uma conta assim, uma coisa muito superficial, é claro, né? Suponhamos que Deus criou 300 anjos. Não é este o número exato, nós não sabemos. Mas suponhamos, é uma suposição. Só para a gente entender isso aqui, essa terça parte das estrelas. Deus criou 300 anjos, dividido em 3 grupos de 100. A Bíblia diz que nessa batalha que houve no céu, contra o dragão, que é Satanás, Lúcifer e Miguel, o arcanjo Miguel, nessa peleja, uma terça parte dos anjos foi varrida pela cauda desse dragão vermelho. E essas estrelas foram precipitadas, jogadas aqui na terra. Ou seja, irmãos, o dragão nós sabemos que é o demônio, é o diabo. Essa terça parte das estrelas é uma terça parte dos anjos. Ou seja, uma terça parte dos anjos criados por Deus, criaturas angelicais, cheios de luz, de sabedoria. Esses anjos, uma terça parte, essa terça parte foi arrastada pelo dragão. Ou seja, esses anjos, essas estrelas foram precipitadas aqui, ou seja, os anjos precipitados aqui na terra, como diz a Escritura em Apocalipse 12, 4. Então o que acontece, irmãos? Uma terça parte dos anjos seguiu ao diabo, seguiu a rebelião, a revolta contra Deus. Nessa peleja que houve, nesta guerra que houve de São Miguel, fiel, general do exército de Deus, e o dragão. Então a terça parte dos anjos seguiu ao diabo, ao dragão, a Satanás, a Lúcifer. 2 terços ficaram fiéis. Então, ou seja, se Deus criou, uma suposição, é só um exemplo, 300 anjos, uma terça parte, ou seja, 100 anjos seguiram ao diabo e 200 anjos permaneceram fiéis em adoração ao Deus vivo, permaneceram na luz, permaneceram com o Senhor. Por isso que o profeta Eliseu nos ensina no capítulo 6 do primeiro livro de Samuel, do segundo livro dos Reis, ele diz que os que combatem a nosso favor são um número maior do que aqueles que combatem contra nós. Ou seja, para cada demônio, 2 anjos. Então, aqueles que combatem a nosso favor são um número 2 vezes mais do que aqueles que combatem contra nós. Não sabemos quantos anjos há, não sabemos quantos demônios há, mas sabemos que uma terça parte dos anjos se rebelaram contra Deus. Uma terça parte se rebelou contra o Senhor, seguindo a Lúcifer, a Satanás. E esses demônios, esses anjos, destronados, caídos,
foram expulsos do céu, juntamente com o seu líder, com o diabo, e foram precipitados onde? Aqui na terra. Por isso que Jesus diz no Evangelho de Lucas, capítulo 10, eu vi Satanás cair do céu como um raio. O próprio Jesus diz isso. Então, os que combatem a nosso favor são um número maior do que aqueles que combatem contra nós. Segundo Reis, capítulo 6, é o que nos ensina o profeta Eliseu. Para cada demônio, 2 anjos. Então, aqueles que combatem a nosso favor são um número maior do que aqueles que combatem contra nós, que são os demônios. Então, meus amados, alegremos-nos no Senhor, porque o exército celestial, o exército de Deus, é muito maior e é invencível este exército do Senhor, que são os anjos do Senhor. E no Salmo 90, ou 91, Deus diz o salmista, aos seus anjos deu uma ordem para que os anjos te guardem em todos os teus caminhos. Bendito seja Deus pelos anjos na minha vida e na sua. Deus abençoe, breve intervalo, voltaremos com a palavra do Evangelho. Meu amado, minha amada, vamos lá para a palavra do Evangelho do dia. Está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 6, versículo 27 ao 38. São Lucas, capítulo 6, versículo 37 27 ao 38. Disse Jesus, digo-vos, a vós que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos maldizem e orai pelos que vos injuriam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te tirar a capa, não impeças de levar também a túnica. Dá a todo o que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe reclames. O que quereis que os homens vos façam, fazei-o também a eles. Se amais os que vos amam, que recompensa mereceis? Também os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Pois o mesmo fazem também os pecadores. Se emprestais àqueles de quem esperais receber, que recompensa mereceis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Pelo contrário, amai os vossos inimigos, fazei bem e emprestai, sem daí esperar nada. E grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é bom para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, e vos será dado. Será colocado em vosso regaço medida boa, cheia, recalcada e transbordante, porque com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos vós também. Palavra da salvação. Irmãos, esse evangelho é muito profundo, irmãos. Leia novamente, medite hoje na sua oração de hoje. Está em São Lucas, capítulo 6, versículo 27 ao 38. Amar os inimigos. Amar é suportar, irmãos. Suportar. Fazer bem aos que vos odeiam. Não é fácil. Só pelo Espírito Santo, irmãos. Só pelo Espírito Santo. Abençoai os que vos maldizem. Aquela pessoa que fica praguejando contra você, lançando palavra de maldição e você está abençoando a pessoa. Você combate a maldição com bênção. Não se combate maldição com maldição. A bênção é infinitamente superior à maldição. E orai pelos que vos injuriam. Orar por aqueles que injuriam você, que zombam de você, que levantam falso testemunho contra você. Se ferir uma face, oferece a outra. Aqui Jesus está falando realmente, irmãos, no sentido fundamentalista, não é? Literal da palavra. Não é a pessoa bater e você gostar de apanhar e aceitar, não é isso. Oferecer outra parte é quando você recebe alguma afronta ou algo não dá certo, alguém que se levanta contra você e você recua. Você dá um passo para trás, não porque você aceita a derrota, você dá um passo para trás porque você é um bom estrategista
E um bom estrategista, numa guerra, sabe o momento de avançar e o momento de recuar. Muitas vezes nós recuamos não porque aceitamos a derrota, nós recuamos para avançar mais ainda, para repensar a estratégia de combate. Por isso, quando alguém bater uma face, alguém fizer alguma coisa contra você que machuca, ofereça outra face, ou seja, recue, recue. Aparentemente você está se sentindo derrotado, está aceitando a derrota. Não, você apenas vai recuar para se refazer as suas forças e assim você possa avançar. E Jesus continua, dá a oferecer ao outro que nos pede. Porque se nós amamos apenas aquelas pessoas que nós amamos, o que nós fazemos de diferente? E nós cristãos somos diferentes, irmãos. Nós não somos iguais, nós somos diferentes. Nós somos melhores. Não, isso não. Nós somos diferentes. Porque o nosso Mestre Jesus nos ensina que nós devemos ser diferentes. E Jesus continua, se fazeis o bem aos que vos fazem bem, que recompensa mereceis? Claro, se eu faço bem a você que me fez um bem, eu apenas estou agora retribuindo o bem que você me fez. Agora, fazer um bem a uma pessoa que não merece é como perdoar, por exemplo. Perdoar, quando eu não perdoo porque a pessoa merece. Eu perdoo porque eu preciso perdoar. Eu preciso perdoar. A pessoa talvez nem mereça. Talvez a pessoa nem reconheça e nem aceite o meu perdão, o meu pedido de perdão ou o meu perdão. Mas eu preciso perdoar, sou eu que preciso. A pessoa pode até ser que não mereça. Sou eu que preciso. Por isso que Jesus diz, se vocês fazem o bem apenas aqueles que fazem bem, que recompensa mereceis? Porque todos fazem isso. Isso é normal, é comum. Se você me faz o bem, eu retribuo o bem, claro. Mas isso qualquer pessoa pode fazer. Agora, fazer o bem àquela pessoa que fez o mal a você, que caluniou você, aquela pessoa que machucou você. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Que Deus nos ajude. Até amanhã, Deus abençoe, em nome de Jesus.